Shalom Adonai a todos que nos assistem e acompanham sempre o nosso canal aqui no YouTube. É um prazer e uma satisfação estar gravando mais um vídeo para todos vocês. Se você ainda não assistiu o vídeo mais recente, eu te convido neste momento a você estar clicando aqui no card para ter acesso ao mesmo. E não te esqueça, deixa lá o teu like e um comentário do que você achou do vídeo. E o mais importante, compartilha para que mais pessoas tenham acesso também a essas informações. Hoje iremos analisar uma passagem bíblica bem interessante que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículos 4 e 6, e, por sinal, tem sido tema de debates e discussões entre eruditos, acadêmicos e estudiosos das Sagradas Escrituras. Como meu objetivo aqui no canal não é formar repetidores de informações, mas sim pensadores, só para que você entenda o problema envolvendo esta passagem bíblica, irei te apresentar esse texto no próprio texto hebraico massorético, como também em duas versões em português. Logo após, iremos fazer alguns questionamentos. Mas antes disso, vamos à vinheta e logo após a leitura do texto bíblico. Eu me chamo Anderson Correia e você está no canal Hebraico Fácil e Descomplicado. והיה מחנכל תשתה ואת העורבים ציוויתי לחלקל חשם והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה. Assim poderás beber da torrente, e eu ordenei aos corvos que te alimentem. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, e ele bebia na torrente. 1 Reis 17, versículos 4 e 6, Bíblia Teb, página 396. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos comerciantes que ali te sustentem, e os comerciantes lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. 1 Reis 17, versículos 4 e 6, Bíblia Israelita, página 329. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste momento e ative o sininho para receber todas as notificações. Como vocês puderam ver no slide, a Bíblia Teb diz que foram os corvos que alimentaram o profeta Elias, e ela está em harmonia com a maioria das versões em português. Porém, a Bíblia Israelita diz que foram os comerciantes daquela região. E aí, verdadeiramente, quem alimentou o profeta Elias? Será que existe alguma base no texto hebraico massorético para justificar a tradução da Bíblia israelita? Na verdade, algumas literaturas bíblicas existentes não são unânimes com respeito à tradução do vocábulo hebraico por corvos presente no versículo 4 e 6 de 1 Reis. Flávio Joséfo, historiador judeu, comenta esta passagem bíblica e revela a sua opinião de quem teria verdadeiramente alimentado o profeta Elias. Acompanhe na tela. Um profeta de nome Elias, da cidade de Tisbi, veio falar-lhe da parte de Deus e afirmou com juramento que depois que tivesse desempenhado a sua incumbência e se retirasse, Deus não mandaria chuva nem orvalho à terra durante todo o tempo em que ele, Elias, estivesse ausente. Tendo-lhe assim falado, dirigiu-se para o sul e parou próximo a uma torrente, a fim de não sentir falta de água. Quanto à comida, alguns corvos traziam-lhe todos os dias o necessário para o seu sustento. História dos Hebreus, Flávio Joséfo, página 414. Como vocês acabaram de ver em nossa projeção, Flávio Joséfo explica que foram os corvos que trouxeram alimento para Elias. Esta mesma opinião é atestada no comentário histórico-cultural da Bíblia, da editora Vida Nova, na página 489. Acompanhe na tela. Os corvos se abrigam em áreas rochosas e desertas, como os uades. Seu hábito de estocar reservas de alimentos em fendas de rocha redundou em benefício para Elias. Ele podia observar onde os corvos colocavam os alimentos e os retiravam para seu consumo. Embora grande parte da dieta de corvos consistia em carniça, eles também comem frutas como tâmaras. O comentário histórico-cultural da Bíblia, editora Vida Nova, página 489.
Como vocês puderam ver, o comentário histórico-cultural da Bíblia da editora Vida Nova é da mesma opinião do historiador judeu Flávio Joséfo, de que foram os corvos que trouxeram alimento para Elias. Porém, outros comentaristas são de opiniões diferentes, já outros ficam em cima do muro. Vamos começar com o comentário de D.A. Carson. Acompanhe na tela. A segunda metade do versículo 4 pode ser traduzido assim: ordenei aos árabes que te alimentem lá. Isso estaria em harmonia com o gesto de uma mulher fenícia de cuidar de Elias mais tarde nesse versículo. Corvos, porém, pode bem ser a leitura correta, pois um tema de toda essa narrativa é que Deus tem o controle sobre todos os aspectos da natureza. Comentário bíblico Antigo e Novo Testamento de Carson. O renomado PhD e teólogo Russell Norman Champlin, no seu comentário versículo por versículo do Antigo Testamento, tece um comentário desta passagem bíblica na página 1434. Vejamos a opinião de Champlin. Acompanhe na tela. Os que têm muita dificuldade em acreditar que corvos alimentariam alguém além deles mesmos, transformando-nos em comerciantes árabes, lendo aqui no original hebraico Aravim em lugar de Orevim. Mas essa mudança não é apoiada pelo hebraico nem pela própria narrativa bíblica. As tradições judaicas, por exemplo, o Talmud babilônico, o Tratado de Sanhedrin, diz o seguinte: pitorescamente, mas sem dúvida de forma insensata, dizem-nos que os corvos furtavam pão e carne da mesa de Josafá ou das mesas daqueles 7.000 homens piedosos que estavam escondidos. Se essas aves de rapina traziam carniça, esperamos que fosse fresca. O corvo, de acordo com a legislação mosaica, era uma ave imunda, imprópria para transportar alimentos, os quais seriam contaminados pelo toque do pássaro. Mas, no caso de Elias, o milagre de Yahvé ignorava tais refinamentos da lei cerimonial. Comentário do Antigo Testamento, versículo por versículo, Russell Norman Champlin, página 1434. Só para vocês entenderem o que Champlin está dizendo quando ele fala que muitos leem Aravim em lugar de Orevim, é que o hebraico antigo não possuía vogais, era um idioma consonantal. Algumas consoantes, com o passar do tempo, começavam a funcionar como indicadoras de vogais, em latim chamadas matres lectiones, ou seja, mães de leitura. Sendo assim, tanto a palavra corvos quanto a palavra árabes eram pronunciadas da mesma forma e possuíam a mesma estrutura. Porém, posteriormente, o hebraico foi vocalizado pelos maçoretas. Esse sistema de vocalização é conhecido como pontos vocálicos maçoréticos. Se você quiser saber mais sobre este assunto, eu vou deixar aqui no card o vídeo e você pode acessá-lo para ficar mais por dentro deste assunto. O comentarista Peter Petty confirma esta informação da vocalização maçorética e tece um comentário sobre esta passagem bíblica. Acompanhe na tela. O texto original não tinha apontamento. Em tempos de seca, os árabes teriam gado moribundo com o qual poderiam fornecer carne para Elias, e por isso não iriam querer se afastar da água, o que explicaria por que rondavam o Jordão nessa época. No entanto, de forma semelhante, as aves necrófagas teriam mais carcaças disponíveis das quais poderiam trazer carne para Elias. Parece ser um significado mais provável, pois ilustrou o desejo do autor de retratar o poder do Deus da criação ao fazer suas criaturas agirem de acordo com a sua vontade. Outros, no entanto, apontam que, ao considerá-lo árabes, temos, junto com a viúva de Sarepta, dois exemplos paralelos de Deus provendo seu servo por meio de estrangeiros, quando seu próprio povo se voltou contra ele. Isso faz pouca diferença no final. O ponto era que o poder de Adonai garantiria que ele recebesse provisões. Comentário bíblico Peter Petty. Comentário crítico e explicativo da Bíblia traz também um comentário bem interessante sobre esta passagem bíblica. A essa altura, você já deve ter percebido que as opiniões dos comentaristas não são unânimes. Vamos analisar o que o comentário crítico e explicativo da Bíblia nos diz. Acompanhe na tela.
Jerome afirma que os habitantes desta cidade forneceram comida ao profeta, e o testemunho desse escritor, que viveu no século IV de nossa era, é considerado ainda mais valioso que ele passou vários anos na Palestina com o objetivo de adquirir um conhecimento exato da língua hebraica e das maneiras do povo, com vista à exposição das escrituras. Nas edições impressas comuns da Vulgata, Corvus é a palavra usada nesta passagem, mas em 2 Crônicas 21:16 e Neemias 4:7, Jerome com propriedade torna a palavra original árabe. A versão árabe considera Orevim nesta passagem como denotando um povo e não povos. Ainda pode ser acrescentada a opinião do comentarista judeu Rashi, que interpreta o termo da mesma maneira, concebendo ser impossível para o profeta do Senhor receber alimento de criaturas declaradas impuras pela lei, de cuja autoridade ele era zeloso, defensor inflexível. Essas considerações que pareciam na mente de muitos ter tanto peso que consideravam a única interpretação provável da passagem. Os Orevim, que trouxeram a Elias pão de manhã e carne à noite, com regularidade ininterrupta para todo o ano, não eram povos, mas habitantes da cidade ou comerciantes viajantes pertencentes às caravanas da Arábia, conforme Ezequiel 27:27, comentário crítico e explicativo da Bíblia. A Bíblia israelita, produzida pela Senese, Centro de Estudos das Sagradas Escrituras, traz na nota de rodapé a seguinte justificativa por ter traduzido o vocábulo hebraico de 1 Reis, capítulo 17, versículos 4 e 6, por comerciantes e não por povos. Acompanhe na tela. Outras Bíblias traduziram por povos. Será que realmente o profeta Elias teria sido alimentado dos alimentos transportados por animais impuros? Quem de fato alimentou Elias, os povos ou os comerciantes? É importante destacar que Elias era um profeta e, como tal, deveria seguir estritamente as regras da Torá, conforme Levíticos 11:15, Deuteronômio 14, versículos 12 a 14. Por ser um profeta reconhecido por todos, ele estava enquadrado nas regras para ser um profeta, conforme Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19, como também Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Ele deveria seguir as leis da Torá, porque se desviasse dela, se constituiria um impostor. Em 1 Reis 17, a palavra traduzida por povos é a palavra hebraica Orevim. Essa mesma palavra aparece em Provérbios 22 e 26 e em Neemias 5 e 3. Ambas as referências são traduzidas por fiadores e não por povos, como era de se esperar. Observe que esta mesma palavra teve uma tradução diferente apenas em 1 Reis 17. Qual teria sido o erro que ocasionou o erro de tradução? Lembramos a todos que na época do profeta Elias, a escrita hebraica não possuía os pontos vocálicos, que são os sinais abaixo e acima dos caracteres hebraicos. Sendo assim, essa mesma palavra pode ser lida de duas maneiras, Orevim e Aravim. Orevim significa comerciantes, fiadores. Aravim significa árabes. Vejamos um versículo onde a palavra corvos aparece em Provérbios capítulo 30, versículo 17. Curiosamente, a palavra hebraica é orevei, e em 2 Crônicas 26, versículo 7, aparece a palavra aravim para árabes. Bíblia Israelita, nota de rodapé, páginas 329. Como vocês puderam ver, a Comissão Teológica da Bíblia Israelita descarta a possibilidade deste vocábulo ser traduzido por povos. Para outros estudiosos que acreditam que a tradução de povos seria uma tradução equivocada de 1 Reis 17, versículos 4 e 6, apresentam pelo menos 3 razões. Acompanhe na tela. Primeiro, se Orevim significa covos, logo em todas as ocorrências em que ela aparece, deveria ter a mesma tradução. Mas não é isso que vemos. Confira Provérbios 22 e 26, Neemias 5 e 3, Neemias 4 e 7, Ezequiel 27 e 27, 2 Crônicas 21 e 16. Em Provérbios capítulo 30, versículo 17, aparece na tradução covos, porém o vocábulo hebraico não é Orevim, mas Orevei. Segundo, na lei mosaica, o corvo era uma ave de rapina, considerada imunda conforme Levíticos 11, versículos 13 ao 15 e Deuteronômio 14, versículos 12 a 14. Como profeta de Deus, Elias deveria evitar não apenas o consumo, mas também o contato.
Terceiro, na geografia de Israel, existia ali uma grande extensão baixa que ia do Mar da Galileia até o Jordão. Essa região era chamada de Vale de Acaba, ou seja, na região de Arabá. Nessa região moravam algumas pessoas que eram conhecidas como comerciantes da região, ou árabes. Os moradores de Arabá eram os árabes que habitavam nesta região do Golfo de Acaba até a região do Mar da Galileia, onde fica Querite. Querite fica exatamente no meio, no centro da região de Arabá, que ficava a cerca de 19 a 21 quilômetros da terra de Israel. Sendo assim, os Orevim eram os moradores da região de Arabá. E aí, pessoal, eu quero saber agora a tua opinião. Deixa aqui na parte de baixo do vídeo o teu comentário com a tua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva neste momento e ative o sininho para receber todas as notificações. O meu muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima matéria, se assim o Eterno permitir.